Paz para os irmãos, nós estamos aqui com mais uma lição da Escola Dominical, nossa lição de número 5, liberto do pecado para uma nova vida em Cristo, que tem como texto áureo: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Efésios 2, 4 e 5. Tem como verdade prática: por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. A leitura bíblica em classe, como eu falei para os irmãos, nós vamos estar diminuindo os vídeos, né? Fazendo um tempo menor. Então ela está em Efésios 2, 1, 10. Os irmãos dão uma pausa aí na sua casa, abra a sua Bíblia em Efésios 2, 1, 10. A minha está aberta aqui, tá? E aí você deixa a sua Bíblia já aberta ali, você lê e depois você volta para o vídeo. O objetivo geral, que é revelar a graça salvadora de Cristo, nos garante a vida eterna. Específicos: refletir sobre nossa natureza pecaminosa, explicar que fomos vivificados pela graça de Deus e informar que a salvação vem de Deus e não das obras. E ponto central, que é a graça salvadora de Cristo nos garante a vida eterna. Dá uma introduçãozinha aqui, irmãos. A antiga natureza morta em pecado. A lição tem essa introdução aqui, ó. A presente seção da Epístola aos Efésios apresenta importantes aspectos doutrinários da salvação. Nela, o apóstolo descreve a libertação dos pecados como um favor imerecido dado por Deus aos salvos, a fim de que eles desfrutassem de uma nova vida em Cristo. A nossa antiga natureza morta em ofensas e em pecados. Paulo lembra que antes da regeneração estávamos mortos em ofensas e pecados e éramos, por natureza, filhos da ira. Então, primeiro, nossa condição anterior. Qual era a nossa condição anterior, meus irmãos? Nossa condição anterior o homem, ele vivia morto, nós, né, no caso, que recebemos a graça de Deus, morto em delitos e pecados. E aqueles que ainda não receberam continuam mortos em delitos e pecados. O homem, em sua natureza decaída, é diagnosticado como morto. Lá em Efésios 2:1, os irmãos vão ver isso. Ou seja, uma declaração da real condição das pessoas sem Deus. Aqueles que estão mortos não vão poder dar ouvidos à voz da salvação, mas ainda que eles a ouçam, não vão poder dar ouvidos, mas podem ouvir, mas não vão dar atenção, porque eles estão lá presos na sua natureza morta de pecado. E o que faz diferença nisso aí é o chamado do Evangelho, que é poderoso, inclusive, como lá no exemplo de Ezequiel, do Vale de Ossos Secos, né? O Evangelho ele é poderoso, inclusive, para chamar os mortos à vida. Então, não falamos de mortos físicos, né? Falamos mortos espiritualmente, que estão caídos. Então, essa era a nossa condição anterior. Nosso contato com Deus, ainda que pareçamos vivos, estávamos mortos na nossa condição anterior. 1 Timóteo 5:6, temos aqui esse texto. 1 Timóteo 5:6 vai dizer assim: mas a alma que vive em deleites vivendo está morta. Então, essa era a nossa condição anterior. O ponto 2 aqui, nossas ofensas e pecados. Em Efésios 4:18, a gente vai ler o seguinte: entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Tá? Então, preso nas ofensas e pecados, é como se estivesse caminhando em meio a trevas densas e escuras, sem poder enxergar a luz. Mas o chamado de Deus, ele aponta justamente para a luz. Embora ela possa parecer longe, possa parecer aquela pequena nuvem que Geazi viu quando Elias mandou ele olhar para o que vê, mas a grande chuva do evangelho estava vindo, está a caminho. É a graça de Deus. E as pessoas precisam enxergar isso. Nós, um dia, estávamos caminhando, entenebrecidos nessas trevas, mas o chamado do evangelho nos apontou ali aquele facho de luz. E quando começamos a caminhar em direção àquele facho de luz, ele foi aumentando, aumentando, e onde a luz chega, as trevas se dissipam. Tá? Esse é o nosso arrependimento. Então, nossa condição anterior de mortos,
nossas ofensas e pecados, era uma prisão para as nossas vidas. Então ele cita aqui um exemplo do caminhar. Por que acontece isso, né? O caminhar do homem da, seguindo a sua antiga natureza, segundo o curso deste mundo. Então, vive de acordo com as normas do sistema. O homem, sem Deus, ele caminha simplesmente do jeito que a banda toca. A banda toca e ele vai atrás. Ele não percebe-se do caminho de perdição. Seguindo, ele é dominado pelo príncipe das potestades do ar. Então, aquele que domina o sistema, que é o diabo, o príncipe da potestade do ar, ele vai ditando as normas e o homem vai seguindo. E como é que ele aprisiona o homem? Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Então, a culpa não é a culpa do diabo, a culpa é do homem. O homem será condenado ou salvo por sua própria, salvo pela graça de Deus, mas condenado por sua própria culpa, porque ele nós andávamos fazendo a vontade da nossa carne e dos nossos pensamentos. Muitos andam fazendo a vontade da sua carne e do pensamento. E cabe a cada ser humano prestar atenção na voz da graça de Deus, que é a única porta de salvação. Porque se continuar andando segundo a vontade da carne e dos pensamentos, andando segundo o príncipe das potestades do ar, segundo o curso deste mundo, o caminho que o prepara é de perdição, tá? Então, Efésios 2:2 aqui, para nós terminarmos esse tópico. Em que noutro tempo andaste, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Então, a antiga natureza, morta em ofensas e pecados, ela nos aponta para a nossa condição anterior de mortos, para a nossa condição anterior de presos nas nossas ofensas e pecados, do nosso caminhar segundo o curso deste mundo, segundo a vontade do príncipe da potestade do ar, do diabo, e segundo a vontade dessa natureza morta nossa, né? Segundo a vontade da nossa carne e dos pensamentos, segundo a concupiscência nossa, voltada simplesmente para o mal. Então, o tópico 1 termina assim, ó, a nossa condição diante de Deus era caótica. Éramos escravos e estávamos condenados à perdição e morte eterna. 2. Vivificados pela graça. Então, meus queridos irmãos, uma vez que a gente apontou aqui a nossa antiga natureza, como é que ela era, morta, decaída, a nossa cela ali de ofensas e pecados perante Deus, o nosso caminhar totalmente contrário à vontade de Deus, indo na direção oposta, uma vez enxergando a luz do Evangelho, os nossos ouvidos dando atenção àquela voz que nos aponta para a luz do Evangelho, nós somos alcançados pela misericórdia e pelo amor divino, que é o que diz aqui em Romanos 11, e versículos do 30 ao 32, tá? Romanos 11, do 30 ao 32. Porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançaste misericórdia pela desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes para alcançar misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada, porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. Então, o que é misericórdia, meu irmão? Aquela compaixão, aquele sentir as dores juntos, tá? Sentir junto as dores do próximo. Então, isto é a misericórdia. Querer estar junto da pessoa para que ela possa sair daquela situação demasiadamente complicada em que ela vivia. E aí, alcançados nós fomos pela misericórdia e pelo amor divinos. Deus sempre tem um mais para a sua história. A sua história, escrita pelo diabo, ela conduz à perdição. Só que Deus coloca uma vírgula, tá? Deus coloca uma vírgula mas reescreve a sua história. Porque quando você é alcançado pela misericórdia, pelo amor divino, Deus muda o curso da sua história. Se ela estava dando errado, e começa a dar certo.
as dificuldades começam a aparecer, os gigantes, as ondas começam a falar, a onda fala que você é fraco, que você já tentou e não vai conseguir, o gigante diz, você já tentou tantas vezes e não vai conseguir, vem o vento sopra, você já tentou e você não vai conseguir, mas a voz de Jesus está falando para você, eu te alcancei pela minha misericórdia, eu te alcancei pelo meu amor, você vai conseguir, é o mais de Deus, porque Ele tem sempre um mais para a sua vida. Então você é alcançado por essa graça e por essa misericórdia do Senhor, tá? Por ato de bondade e misericórdia, estando nós ainda mortos em pecados, Deus imensamente nos amou e por isso nos vivificou por meio da sua graça. Isso é o nosso próximo ponto aqui, meus queridos irmãos, que está lá em Efésios 2, do 6 até o 9. Eu vou ler aqui para os irmãos aqui. Nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então fomos vivificados, tá? Vivificar é o quê? Receber nova vida. Receber nova vida é nascer de novo, é aquilo que Jesus falou para Nicodemos, aquele homem que vivia dentro da religião, como muitos hoje vivem, aquele homem que estava lá no Sinédrio, mas de repente uma luz apareceu na vida daquele homem, ele começou a ouvir alguém pregar uma mensagem diferente. Quando ele ouvia aquela mensagem, ele reconhecia os textos, as escrituras, mas o jeito que Jesus falava era diferente, e Jesus falava de maneira diferente para aquele homem, e ele teve que ir até Jesus, mesmo com suas vergonhas, ele foi de noite, mas foi até Jesus para tentar entender. E Jesus disse para ele que era necessário nascer de novo. Ser vivificado pela graça de Deus é nascer de novo. Ninguém é vivificado sem nascer de novo. Eu estou na igreja há tanto tempo. Não, você tem que nascer de novo. Você tem que nascer de novo. Se você é nascido de novo, você é vivificado pela graça de Deus. Uma vez vivificado pela graça de Deus, é, você começa a experimentar as maravilhas dessa nova vida. Então, a nova vida com Cristo nós experimentamos juntamente com o novo nascimento. Por isso que lá atrás eu falei para vocês que o selo do Espírito Santo é diferente do batismo com o Espírito Santo, tá? Porque uma vez selados, ou seja, nascidos de novo, somos vivificados pela graça de Deus. Então, somos revestidos de nova vida. Agora aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Então, vivificados pela graça do Senhor Jesus. E, já indo para o terceiro ponto aqui, o que acontece? Nós somos também exaltados por essa graça, tá? Somos exaltados pela graça do Senhor Jesus. O que quer dizer isso aqui? O apóstolo destaca que o poder de Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais. Juntamente indica que Deus concede ao homem os mesmos benefícios alcançados por Cristo: a ressurreição, a vida eterna e o galardão nos céus. Aqui está Efésios 15, lógico que não existe Efésios 15, tá? Efésios 5, tá? Efésios 5. O irmão Fábio copiou errado. Efésios 5, do 3 ao 8. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós como convém a santos, nem torpeza, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graça. Porque bem sabeis isso, que nenhum fornicador impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque sobre essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz do Senhor. Andai como os filhos da luz. Então, meus queridos irmãos, você agora, alcançado pela misericórdia, pelo amor de Deus, vencendo a sua antiga natureza morta e decaída, vivificado, recebendo uma nova natureza, uma nova vida pela graça de Deus, você é exaltado, tá? Pela graça do Senhor Jesus. Você é exaltado por essa graça. Essa graça te concede o direito à ressurreição. Aquele que está em mim, ainda que esteja morto, viverá. Você tem o direito à vida eterna. A vida eterna é essa, é seguir a Cristo, tá? Então você colado em Cristo ali tem direito à vida eterna. E agora você também, depois dessa maravilhosa bênção que é a vida eterna, você passa a ter também o direito
a graça de morar lá no céu, da cidade santa, tá? De estar ali como povo de Deus do céu ali, tá? Essa bênção te é concedida graças a Cristo. Então, você foi vivificado, alcançado pela misericórdia, você foi é, exaltado por essa graça, e agora você tem um novo jeito de viver, que foi falado aqui. Você era treva, agora você é luz, tá? A sua vida era entenebrecida, era tudo escuro, mas agora não, é tudo claro, porque o Senhor clareou a sua vida, tá? Então você foi clareado por essa maravilhosa graça, por essa maravilhosa luz do Senhor Jesus. Então viva como filho da luz, tá? Viva como essa nova natureza. Essa é a mensagem deste tópico, que termina assim: o pecador passou da morte para a vida por meio da graça divina, concedida por obra da misericórdia e do grande amor de Deus. Reflita sobre isso, tá? Da morte para a vida, por meio da graça divina. Ah, mas eu estava vivo antes. Por que eu passei da morte para a vida? Você trocou de status, tá? Sua vida, embora você parecesse vivo, você estava morto. Você estava ali, uma igreja de Laodiceia, que parecia viva, mas estava morta, tá? Agora você é diferente. Você saiu da morte para a vida. E a obra da misericórdia e do grande amor de Deus que fez isso por você. Chegando ao nosso terceiro tópico aqui, nós, salvos pela graça, e a salvação não vem das obras, ela vem pela graça. Romanos 3, 24, diz assim, vou ler aqui: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Foi pela graça. Ainda em Romanos 11, 6, diz aqui, ó: se é por graça, já não é pelas obras, de maneira que a graça já se fosse pelas obras, a graça já não seria graça, tá? Então, a salvação, ela vem da graça do Senhor, tá? A salvação, ela vem pela graça. A palavra graça é a tradução do grego charis, que significa favor e merecido. Ela mostra que a iniciativa para tornar possível a salvação veio da parte de Deus. E por meio da graça, é por meio da graça que Deus ativa o livre-arbítrio e capacita o pecador que responda com fé ao chamado do evangelho, tá? É assim, tá? Todavia, ainda o ser humano é livre para escolher entre dois caminhos, salvação e perdição. Então, a sua salvação, meus queridos irmãos, não depende do seu esforço, não depende da sua sabedoria, da sua inteligência. A salvação, ela é providenciada por meio da graça de Deus. Deus, nos achando mortos em pecados, ainda mortos em pecado, ele nos amou de tal maneira que enviou seu único filho, seu bem precioso, para que, através desse único filho, ele fosse a primícia daqueles que dormem, tá? Para que ele fosse a primícia daqueles que dormem. Então, Cristo ressuscitou e nós ganhamos o direito, como foi falado na aula passada, a adoção como filhos. Então, como filhos, nessa adoção, nós também recebemos todos os direitos que um filho tem, através de Cristo. Então, a salvação, ela é uma bênção dada e concedida simplesmente pela graça de Deus. Só o Senhor Deus nos dá essa salvação, tá? Então, não é por obras para que ninguém venha se gloriar. Eu sou salvo porque eu sou bom, não. Só somos salvos porque Cristo nos amou. Nós somos salvos porque Deus nos amou de tal maneira que enviou o seu único filho para nos salvar. E, seguindo aqui, as obras são a evidência dessa salvação, tá? A evidência dessa salvação são as obras. As obras que nós vamos ler aqui agora, em Efésios 2, 10. Tá? Diz assim: porque somos feitura sua, criadas em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Tá? Então, somos isso, gente. Se somos salvos pela graça, as boas obras que praticamos evidenciam ao mundo essa salvação, mostram ao mundo essa salvação. Somos salvos pela graça e recebemos a salvação por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a gente transmite Jesus Cristo
A gente transmite Jesus Cristo para as pessoas, a gente transmite Cristo para todos. E a evidência disso são as boas obras que praticamos. Antes praticávamos aquelas coisas que falamos lá, parvoíce e tudo mais. Agora a gente pratica boas obras em Cristo Jesus. Essas são as evidências da salvação, as boas obras. Vamos ler aqui Colossenses também, meus queridos irmãos. Colossenses 3, para terminar já aqui. Colossenses 3, começa aqui no 8, ó. Mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem com seus feitos, e vos vestiste do novo que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, as boas obras que você agora pratica evidenciam a salvação, esse novo nascimento de Cristo em sua vida. Tá bom? A salvação é graça divina por meio da fé. As obras não são meio, mas o resultado de nossa salvação. Concluindo aqui, terminando, antes da regeneração éramos filhos da ira e condenados à perdição eterna. Por ato do amor divino, por meio de sua maravilhosa graça, nos tornamos filhos por adoção. Essa gloriosa salvação nos foi concedida independente de nossas obras. A partir da salvação, passamos a praticar boas obras que glorificam a Deus, nosso Pai. Mateus 5,16 é uma referência boa para os irmãos lerem lá. Então, ficamos por aqui, meus queridos irmãos. Agradecemos a cada um dos irmãos. Que o Senhor Jesus possa abençoar as vossas vidas. Que o Senhor Jesus fique com vocês e a graça do Senhor com vocês. Então, salvos pela graça, com as obras evidenciando a nossa salvação. Tá bom? Então, fiquem na bênção e até a próxima aula.